Fala galera, estamos aqui em Rio Branco, a cidade onde cada cidadão tem seu próprio sol, capital do estado onde não existe McDonald's e que já foi a capital de um país, para contar um pouco a história do Acre. Esse vai ser um vídeo bastante teórico, tá? É mais história mesmo. E como sabem, as histórias têm várias versões. A gente tentou ler aí algumas versões da Bolívia, versões do Brasil, versão daqui, versão do governo do Amazonas, versão do governo federal, para fazer contar vários pontos de vista. A gente sabe que muita gente não gosta de história, geralmente os nossos vídeos de histórias, eles nem têm um alcance tão grande quanto os outros, mas é muito importante a gente conhecer as histórias dos estados por onde a gente anda, para a gente poder conhecer melhor o Brasil. E é muito bacana conhecer a história do Acre. E a história daqui vai ajudar a entender os lugares que a gente vai mostrar nos próximos vídeos. A gente não sabe quanto vai conseguir viajar pelo Acre, né, por conta da pandemia, mas dá para dar uma ideia de como as coisas chegaram ao que estão hoje. Para entender a história do Acre, é bom conhecer a história da seringueira, que é uma árvore típica da região da Amazônia, e ela tem uma característica interessante. Você raspa o tronco dela, sai uma gosminha ali, o látex, que já era conhecido desde a época do descobrimento. A galerinha sabia que se pegasse isso aí, fazia uma bolinha, jogava no chão, ela quicava. Mas na prática não servia para muita coisa, não era uma coisa que se diga, nossa, que negócio importante esse látex. Isso começou a mudar em 1839, quando um cara chamado Goodyear descobriu um processo de vulcanização que transformava o látex numa borracha dura e resistente. E essa borracha podia ser usada para envolver a roda das carroças, das bicicletas. Posteriormente começou a desenvolver os automóveis, então era muito importante. Essa borracha não podia ser chamada de pneu, foi o pai do pneu, porque ainda não era pneumático, né? Você ainda não conseguia inflar ela. Mas aí em 1888 um cara chamado Dunlop inventou o processo de inflar e fazer um pneu como a gente conhece, parecido com o que a gente conhece hoje, um pneu a ar. Essa empresa Dunlop, ainda que ele criou, foi a primeira fábrica de pneus da história. E o Goodyear, coitado, apesar de ter seu nome eternizado depois, não se deu muito bem na vida. Acabou morrendo pobre porque roubaram a invenção dele, e todo mundo ficou rico com a invenção dele, menos ele. Mas continuando, essa invenção da borracha dura transformou aqui numa mina de ouro, né? Esse látex se transformou num material muito importante, muito necessário no mundo. E aí o governo brasileiro e os empresários brasileiros, descobrindo isso, o que que fizeram? Nada. Falaram, ah não, isso aí dá muito trabalho, a gente tá ganhando dinheiro aqui com café, não vale o esforço. E os capitalistas do exterior, principalmente ingleses, falaram, não vamos perder essa oportunidade, né? E aí a região norte do Brasil bombou aí de empresas inglesas, de bancos ingleses, pois afinal tinha que movimentar o dinheiro que isso ia gerar. E aí muita gente fez fortuna nessa região. Para melhorar para esses caras, né, o Nordeste, onde atualmente é o Nordeste brasileiro, estava em declínio. Para piorar ainda mais, na década de 1870 rolou uma seca lá, o povo perdeu tudo. Então, tendo ali um monte de gente pobre, sem emprego, sem conseguir plantar, sem ter o que comer, era o cenário perfeito para mão de obra barata. Algo que podemos chamar aí de uma neo-escravidão. A galera ia lá para eles e falava, ó, querem ficar milionário, tá tendo aí o novo ciclo do látex, muita gente ganhando dinheiro, vão lá trabalhar pra gente. Aí os caras falavam, pô, não tenho dinheiro nem para comprar ferramenta. Aí o banco chegava e falava, não, a gente empresta, aí quando você ficar rico, você paga. E a galera caiu, veio, trabalhou, não conseguia pagar nunca a dívida. Aí geralmente trabalhava no lugar, os supermercados pertenciam ao patrão, vendiam os negócios a preço absurdo. E esse povo continuou na pobreza até hoje. Teve gente que se deu bem, teve brasileiro que enriqueceu, claro, mas a maioria acabou virando aí um semi-escravo. E essa indústria do látex foi avançando, avançando, avançando na selva. Não era uma coisa sustentável, era predatório mesmo. Os caras destruíam as árvores, iam mais pra frente, até que cruzaram os limites do Brasil e chegaram onde era a Bolívia. Os caras sabiam que estavam invadindo outros países?
Na verdade não, porque a Bolívia era bem pouco, essa área era bem pouco explorada, então não era bem delimitada a fronteira. Existia um tratado que falava que a divisão entre os dois países era de acordo com a nascente de uns rios da região, só que ninguém nem sabia onde ficava a nascente desses rios, e a lei também dava várias interpretações, né? E o acesso à região do Acre pelo lado boliviano era bem difícil. Do lado brasileiro era mais fácil, porque você vinha pelos rios. Mas a Bolívia tinha bastante dificuldade para chegar. E a Bolívia teve sua independência bem frágil, então também estava sofrendo com um golpe de estado atrás de outro golpe de estado. Estava em briga com o Chile por território, acabou perdendo a saída pelo Pacífico para o Chile. Foi só na década de 1890 que a Bolívia se deu conta aqui que essa região valia muito e que já estava cheio de brasileiro. Aí eles falavam pro governo brasileiro, né? Pô, ali é meu território. E o governo brasileiro concordava com a Bolívia, falava, não, lá é terra de vocês mesmo, a gente sabe. Falaram, então a gente vai pôr um controle aduaneiro lá, cobrar impostos. E o governo brasileiro falou, não, tudo bem, cobrem. Não foi o governo brasileiro que invadiu a terra, foram os brasileiros que chegaram lá, mas a gente está de acordo com vocês. Então o governo boliviano veio aqui e instalou um posto aduaneiro e falou, não, quem extrair aqui vai ter que pagar imposto para a Bolívia. E a galerinha daqui, que vivia aqui, claro que não gostou, né? Se revoltou. E o governo do Amazonas também tinha interesse no Acre. Contrariando o governo federal, que reconhecia que aquelas terras eram bolivianas, o governo do Amazonas falou, não, a gente vai lá, eu vou ajudar a tomar o Acre da Bolívia, porque eu quero que o Acre seja anexado ao estado do Amazonas. E foi aí o início da confusão. A galerinha daqui, apoiada pelo governo do Amazonas, conseguiu expulsar os bolivianos e declarou o Acre um país independente. Declarou a República do Acre. Então o Acre foi um país, aqui foi a capital de um país, tinha presidente, tudo, embora ninguém no mundo tenha reconhecido. Por um breve tempo o Acre se declarou independente. E aí depois a Bolívia tomou de novo, a galera se revoltou de novo e ficou num vai e vem, vai e vem. Algumas fontes dizem que no total o Acre se declarou 8 vezes independente. E a Bolívia chegou para o governo brasileiro e falou, o que está acontecendo lá? E o governo brasileiro falou, não, não tenho nada com isso, é terra de vocês mesmo. A treta começou mesmo quando o governo boliviano decidiu arrendar essas terras. Falou, já que eu não consigo controlar, eu vou arrendar. Que basicamente seria ceder ela para o capital estrangeiro, para outros países administrarem, e ela só cobraria um imposto. Porque ela falou, Brasil, você concorda que aquela terra é minha? Brasil, eu concordo. Estados Unidos, vocês concordam que aquela terra é minha? Ah, concordamos. Então, não querem ficar com ela? E aí foi criado a Bolivian Syndicate, que era uma organização de empresas que basicamente ia tomar conta da região do Acre, iam ser responsáveis inclusive pela segurança. Ou seja, se a galerinha aqui se revoltasse, não estava se revoltando contra a Bolívia, estava se revoltando contra empresas estrangeiras. E nesse acordo, que os Estados Unidos era o principal investidor, dizia que se o Brasil atacasse a Bolívia, fizesse guerra com a Bolívia, os Estados Unidos apoiariam a Bolívia. Aí o governo brasileiro não gostou. Primeiro porque sabia que se viesse nesses capitalistas para cá, essa Bolívia Syndicate, os caras não iam medir esforços para pôr ordem aqui, para matar os revolucionários, o que fosse, até ter um banho de sangue. E segundo, que não era bom, né, ter uma nação vizinha apoiada pelos Estados Unidos, os Estados Unidos te vendo como hostil. E aí entrou em ação o governo brasileiro, e aí entram uns nomes conhecidos como Barão do Rio Branco, Assis Brasil, Rui Barbosa, que começaram a advogar a favor do Brasil. Primeiro falaram, peraí, vamos ver esses tratados aí antigos, não era bem assim, dá para interpretar eles de outra forma, o Brasil tem um território um pouco maior, não sei o que. E também começaram a fazer o possível para desmanchar o Bolívia Syndicate, né? Iam lá para os investidores e falavam, tem certeza que você quer investir lá? Não é um bom negócio, lá é zona de conflito, melhor não pôr teu dinheiro lá, senão você vai sair perdendo. E muitos investidores saíram. Tinha investidor alemão que desistiu, tinha investidor brasileiro mesmo que desistiu, mas muito investidor americano ficou. E os Estados Unidos falaram, não, a gente vai ficar
e a gente vai defender o interesse dos nossos investidores. E em paralelo a isso, em 1903, rolou o que ficou conhecida como a Revolução do Acre, liderada por esse cara aqui, ó, o Plácido de Castro, que ficou conhecido como o herói da Revolução Acreana, ou vilão do ponto de vista boliviano. Aliás, a diferença entre herói e vilão, quase todos os casos, é meramente diplomática. Bom, esse cara expulsou e declarou aí a última república do Acre, e a Bolívia já preparava um contra-ataque, ia vir com força total para tomar o Acre de volta. E qual foi a jogada do governo brasileiro? Primeiro proibiram a navegação de navios bolivianos em rios brasileiros. Isso foi um golpe duro, porque aí não servia para nada o látex, porque os caras iam conseguir extrair, mas não iam conseguir levar para lugar nenhum. Sem os rios, eles iam ter que sair com o produto nas costas, pela selva até a Bolívia, cruzar a Bolívia. E a Bolívia não tem saída para o mar, então ia ter que negociar com o Chile. Ficou bem complicada. E aí nesse ponto a situação estava ruim para todo mundo. Para os investidores que viram que ia perder dinheiro, né, que foi um mau negócio. Para a Bolívia, porque provavelmente ia ter que indenizar esses investidores. E para o Brasil, porque o Brasil não ficou bem visto no exterior. A galera falou, pô, como um país proíbe a navegação, né, e o livre comércio, não dá para confiar nesses brasileiros. E foi aí que o Barão do Rio Branco sentou para negociar. Falou, não, vamos resolver essa questão agora. Primeiro chamou os investidores, foi nos Estados Unidos e falou, oh, vocês vão perder, não queremos que vocês percam dinheiro. O governo brasileiro vai pagar a indenização. Qual a indenização que vocês querem? Se não me engano era 100 mil libras, algo assim. Tá bom, ó, pega aí o dinheiro. E os investidores ficaram felizes, porque estavam quase certos que iam tomar prejuízo, e não tomaram, saíram com dinheiro. Foi até a partir daí que o Brasil começou a ter boas relações comerciais com os Estados Unidos, porque até então os principais negócios do Brasil eram com a Europa. E aí os Estados Unidos conquistou um mercado bom aqui, o mercado brasileiro. A Bolívia ficou numa situação horrível, né? Porque sem o apoio dos Estados Unidos eles não eram nada, eles não tinham... O Brasil era muito superior militarmente do que a Bolívia. Então o Barão do Rio Branco falou para os caras, ó, a gente compra o território de vocês. A gente compra por 2 milhões de libras esterlinas e também deixa vocês navegarem nos rios brasileiros, volta a navegar normalmente, e ainda constrói uma estrada de ferro, que é a Madeira Mamoré, que a gente vai mostrar ela em Rondônia, que ligava ali a fronteira da Bolívia até um porto do rio Mamoré. Então facilitava uma saída para o mar para a Bolívia. E também cederam pequenos territórios brasileiros para a Bolívia. Isso colocou fim na questão, resolvida. E foi graças a esse feito que o Rio Branco se tornou o patrono da diplomacia brasileira hoje. E hoje todo brasileiro anda com a imagem dele no bolso. Ele é esse cara aqui, ó. A capital do Acre leva o seu nome. Inclusive hoje, se você quer ser diplomata, você tem que fazer o Instituto Rio Branco, que é a escola de diplomatas, que é reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo. Ou seja, não basta só saber fritar hambúrguer para ser diplomata. Aí, terminada essa situação toda, o estado do Amazonas já fui lá, né? Opa, então, aí o Acre é meu? E o governo brasileiro falou, não, o Acre não é de ninguém, o Acre é território federal, porque agora a gente vai ter que recuperar com eles a grana que gastou com esse processo todo. O Acre só veio a se tornar um estado quase 60 anos depois. No fim, logo o ciclo da borracha começou a perder valor, porque não demorou para os ingleses conseguirem roubar umas sementes de seringueira e plantarem nas suas colônias, principalmente lá no Sudeste Asiático. Então já perdeu um pouco o valor comercial. Mas a atividade continua até hoje, os seringueiros trabalhando da mesma maneira. A gente espera conseguir visitar uma reserva, a reserva Chico Mendes, que fica aqui perto, mas ainda não sabemos se estão aceitando turista ou não. Eita, se você estivesse perguntando quem foram os maiores injustiçados com essa história, foi a Bolívia, foi o Brasil, foram os Estados Unidos? Bom, minha opinião pessoal, tá? Você pode concordar ou não. Pra mim, os maiores injustiçados são os caras que tinham maior direito sobre essas terras e nem aparecem na história, que são os indígenas que viviam aqui. Durante todo esse conflito, desde que os homens brancos começaram a chegar aqui, morreu muito indígena. Muitas etnias foram dizimadas, desapareceram.
E hoje, mais de 100 anos depois, os caras continuam perdendo as terras, perdendo direito, e ainda tem que ouvir falar que eles são os culpados pelas queimadas da Amazônia, né? É tipo falar que a gente bota fogo na nossa casa porque a gente quer morar num lugar que pegou fogo. É. Mas enfim, galera, é isso. Espero que tenham curtido conhecer um pouco mais da história do Acre. E até a próxima! Falou!